Olá, caríssimos telespectadores da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal nas noites de terças-feiras, sempre aqui na Rede Século XXI. Sua audiência é muito importante, sua presença muito significa para nós. O programa Eclésia sempre se debruçando sobre algo ou alguma coisa a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos últimos encontros, estamos refletindo realidades de Nosso Senhor mais ou menos próximas da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Hoje o argumento é muito, mas muito interessante. A paixão incompleta de Cristo. O título pode assustar aqueles que reconhecem a suficiência do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. A carta aos Hebreus diz que ele realizou esse sacrifício uma vez por todas. Portanto, não há nada que falte ao sofrimento de Jesus, à expiação que nosso Senhor operou, à sua redenção. Nada falta ao ato de entrega, de oblação incondicional, radical, única e definitiva de Deus Todo-Poderoso no Calvário. Neste sentido, a paixão de Cristo é completa. Jesus não deixou nada a desejar. Jesus não deixou nada incompleto. Por outro lado, a paixão de Cristo é incompleta. Em que sentido a paixão de Cristo é incompleta? No sentido de um único versículo, e vou citar Colossenses capítulo 1, versículo 24. Mas antes de citar esse texto, é muito importante para nós compreendermos bem essa afirmação paulina, que, aliás, tem ressonâncias na própria afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em várias ocasiões, ele já adverte que o sofrimento dele vai continuar depois da sua morte e ressurreição, de que a sua dor não vai se extinguir, pelo contrário, ela vai se procrastinar até ao fim da vida. Como? Se ele ressuscitado, sentado à direita do Pai, que passou desse mundo para o Pai, não pode mais sofrer, como é que o sofrimento dele recrudesce, como é que o sofrimento dele se renova, como é que o sofrimento dele se perpetua no tempo e no espaço? Proponho recordar, não vou citar agora porque o tempo não nos permite, temos vários textos para ler e para comentar, a imagem da igreja como um corpo, que é utilizada pelo apóstolo Paulo. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, essa mesma imagem volta quando Jesus é chamado de cabeça da igreja. Literalmente, São Paulo diz, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 18, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ora, a cabeça está unida aos membros. Quem foi que sofreu até dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito? Foi Jesus. Mas nessa imagem da cabeça e dos membros, é preciso, é correto dizer que quem sofreu até o último instante ao dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito, não foi o corpo, foi a cabeça, ou foi o cabeça. Tanto o cabeça como a cabeça são corretos quando se trata de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paixão que se completou é a paixão da cabeça. A paixão que não se completou é a paixão dos membros. Com a palavra, o apóstolo Paulo, e aqui já expomos com clareza em que sentido se deve compreender a paixão incompleta de Cristo. São Paulo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Ou outra tradução, a da Bíblia, Ave Maria, completo em minha carne, o que falta, a paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Ora, neste sentido, se você compreende essa frase como pronunciada por um membro da igreja, a paixão de Cristo é incompleta.
A paixão de Cristo está incompleta. A paixão de Cristo estará incompleta até ao fim dos tempos. Completa ou incompleta? As duas coisas. Uma no sentido, a outra no outro sentido. Mas antes de nós abordarmos esta realidade, é importante que a gente dê um saltinho ali no último texto, no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse de São João, porque no céu, é dito para as almas que estão padecendo e que querem a qualquer momento justiça, é dito para elas que aguardem mais um pouco, porque o sofrimento ainda não acabou. Porque o sofrimento ainda não chegou ao fim. Sim, é verdade o que eu acabei de dizer. No livro do Apocalipse é dito que as almas que elas se encontram debaixo do trono e elas dizem então: Senhor, até quando deixarás de fazer justiça contra aqueles que derramaram o nosso sangue? Não, vocês aguardem um pouquinho, porque ainda não se completou o número dos eleitos. O sofrimento de Cristo continua nos mártires, continua naqueles que são perseguidos, naqueles que são vítimas de toda espécie de maldades por causa do nome de Cristo. Cristo que continua a sofrer na igreja. Cristo que continua a sofrer nos seus membros. Portanto, essa distinção, tirada da 1 Coríntios capítulo 12, ela é fundamental. Cabeça e membros. Se você diz cabeça e membros juntos, a paixão de Cristo está completa. Mas se você separa a cabeça e membros, você diz a paixão da cabeça já foi completada, já foi consumada. Não há nada a ser acrescido, não há nada a ser adicionado ao sofrimento da cabeça. Mas os membros continuam a sofrer. Aliás, Saulo, por que me persegues? Pronto. Jesus, ao fazer essa pergunta ao rabino, furioso, enraivado, endiabrado, eu diria, enfurecido de ódio, respirando ódio contra a Igreja de Cristo, e ele está indo para Damasco, capital da Síria, Atos dos Apóstolos, isso, capital da Síria, com autorização, carta branca para prender, para arrebentar, para mutilar e até para matar. A pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo já traz uma resposta. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como assim? Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. As tribulações da igreja, o calvário da igreja, ou se quisermos, a via sacra da igreja não acabou. Uma coisa me tocou muito na última visita ad limina que os bispos do Regional Centro-Oeste, ao qual o ordinariado militar pertence, e eu fiz parte dessa visita, o Papa Francisco dizia que a quantidade de mártires nos tempos atuais é imensamente maior do que a quantidade de mártires nos primeiros séculos da Igreja. Ele não entrou em detalhes, mas certamente nós temos escassas, mas suficientes notícias para afirmar que em não poucos países os cristãos têm sua liberdade cerceada. Os cristãos não podem exercer, celebrar, professar publicamente a sua fé. São caçados, são proscritos. Em vários países de ditadura ideológica
e ditadura religiosa. Outras perseguições são muito sutis, são legais, por assim dizer, e elas são muito habilidosas no sentido de com dispositivos legais injustos, tendenciosos, anticristãos, anticlericais, visam a precisamente isto: perseguir a igreja, cercear seus direitos, impedir o exercício do culto, a profissão pública da fé católica. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Sim, a paixão de Cristo está incompleta. Cristo continua a sofrer nos seus membros. A igreja de Cristo, cuja cabeça é Ele, e o sofrimento da cabeça já terminou com sua morte de cruz, mas o sofrimento dele se procrastina, se dilata, se expande e continua num sofrimento indizível, e assim será até a sua segunda vinda. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo, temos mais textos horripilantes neste sentido da paixão de Cristo para ler e refletir. Até logo mais, daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Paixão Incompleta de Cristo. Essa paixão incompleta tem como principal fundamento Colossenses capítulo 1, versículo 24, completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Na cabeça, nós vimos, tirando essa afirmação, esse raciocínio da imagem da igreja como corpo, utilizada por São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 12, nós podemos afirmar com toda a segurança: Cristo, enquanto cabeça, a sua paixão já está completa, foi consumada. Mas Cristo, nos seus membros, essa paixão continuará até ao fim dos tempos. Citávamos no primeiro bloco a segunda prova bíblica está no céu. As almas daqueles que tiveram seu sangue derramado e que pedem justiça, Apocalipse capítulo 6, versículo 10, até quando tu que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? A resposta do céu é a seguinte, versículo 11, foi então dada a cada um deles uma veste branca e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. O sofrimento não está completo. Muito sangue ainda vai ser derramado? Muito e muitíssimamente muito. Quer dizer então que o número de mártires ainda vai aumentar? Resposta: tremendamente. O número de fiéis a Cristo Jesus que serão queimados, caçados, proscritos, dizimados, assassinados de forma impiedosa pelo simples fato de pertencerem a Cristo, esse número vai aumentar? Vai aumentar. Calma, calma, que vai piorar muitíssimo. Não estou dizendo isso para assustar ninguém. É bíblico, por favor. Aguardem um pouco até que se complete o número dos companheiros de serviço e irmãos que estão com eles para serem mortos. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. É assustador? E como é? É aterrorizante? Sim, sem dúvida alguma. Mas lembrem-se que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no final do Sermão das Bem-aventuranças, alegrai-vos e exultai, pois grande será no céu a vossa recompensa, pois assim perseguiram os profetas que vos precederam. Jesus não ilude os cristãos: se o mundo vos odeia, é porque antes me odiou a mim. Se eles perseguiram o mestre, vão perseguir também os discípulos. Todas essas palavras já indicam, e nosso Senhor acrescenta no final do Evangelho segundo João, capítulo 16, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo.
São Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos de 8 a 12, diz algo bem nesta linha. Ele que disse, completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Vamos então à visão realista, mas ao mesmo tempo muito otimista do apóstolo Paulo, apesar das tribulações. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Eis o estigma, no bom sentido, da igreja até ao fim dos tempos. Ali onde houver uma sincera disposição, uma reta intenção de viver radicalmente o segmento do Evangelho, seja na vida de uma única pessoa, seja numa família, seja num ambiente cristão, seja num grupo de pessoas que pretende evangelizar o mundo, ser sal, luz e fermento, as dificuldades aparecem. Eles já sabem que vão encontrar obstáculos de tremenda natureza. E alguns aguerridos, encanecidos, enraivados, endiabrados, eu diria pestilentos, em alguns casos até possessos do poder das trevas. Isto é, o ódio aos cristãos pelo simples fato de eles pertencerem a Cristo. Eis a paixão incompleta de Cristo. Pode-se dizer que o cristão participa dos sofrimentos de Cristo? Bem, claro que sim. Já vimos o primeiro texto, completo na minha carne. Vejam que São Paulo não está dizendo eu completo no meu espírito, como se o sofrimento dele, a paixão dele, fosse uma paixão apenas de aflição, de medo, de receio, de angústia, de noites mal dormidas. Claro, mas ele diz eu completo na minha carne. Carne! Portanto, é um sofrimento literalmente material. Se não, vejamos se esse sofrimento foi material ou somente espiritual na vida de São Paulo. Com a palavra ele, segundo aos Coríntios 11, de 23 a 29. Está sentado? Fique sentado. Não saia daí não, porque é chocante demais o sofrimento de Cristo na vida dele. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Querem a minha opinião, como era o corpo do apóstolo Paulo quando ele escreveu isso? Querem a minha opinião sobre o semblante do apóstolo Paulo e cada centímetro do seu corpo, diante dessa citação? Todo chagado literalmente. Eu acho que devia ter hematomas bem assim. Cicatrizes bem assim. Mancava São Paulo? Provavelmente depois de ter passado por tudo isso. Teria sido tudo isso aquilo que eles chamam um espinho na carne, um aguilhão de Satanás para me esbofetear. Teria sido os seus inimigos cruéis e implacáveis que não admitiam, não engoliam, não suportavam, odiavam o fato de ele
outrora um rabino brilhante, ter se tornado um cristão brilhante, capaz de e tendo convertido tantas pessoas para Cristo? Portanto, cruéis, enfileirados, unidos, aguerridos, impiedosos e inescrupulosos inimigos em todas as cidades. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Ah, dizem alguns cristãos não católicos, os católicos, eles querem colocar alguma coisa no lugar do sofrimento de Cristo, como se ele não fosse suficiente. Quem disse a você? Em se tratando do sofrimento da cabeça, nós estamos diante de um sofrimento, de um sacrifício, de uma expiação, de uma paixão suficiente. Mas completa em minha carne. Nos membros da igreja, o sofrimento de Cristo continua. Ah, dizem os católicos, você ofereça o seu sofrimento a Cristo Jesus pela sua conversão e pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Isso não tem fundamentação bíblica, porque o único oferecimento é o de Cristo na cruz. O único oferecimento suficiente para redimir a humanidade foi o sofrimento de Cristo na cruz. Quem está discutindo isso? Na cabeça. Na cabeça. Mas e nos membros, meu amigo? Completo em minha carne. Se eu completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo, e se eu sou membro do corpo, e esse corpo está unido à cabeça, e não se separa a cabeça do corpo, nem o corpo da cabeça, eu posso perfeitamente, unido a Cristo, oferecer o meu sofrimento, desde que eu esteja na graça de Deus, em reparação das almas do purgatório. Assim como eu posso oferecer a caridade, a minha oração e também o meu sacrifício, porque eu me torno paixão de Cristo. A paixão de Cristo continua na minha vida, se prolonga, se procrastina. Não é pelo simples fato de eu sofrer, mas de eu sofrer em Cristo. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, se você vive em Cristo, na graça de Cristo, na amizade de Cristo, e você sofre por causa de Cristo, e se você sofre unido a Cristo, ofereça o seu sofrimento. E Jesus aceita. Esse sofrimento é reparador, é expiatório. Mas, em decorrência da sua união à cabeça, cuja paixão no Calvário já foi consumada. Não tem nada mais para acrescentar. Por isso, quem sofre e na graça de Deus oferece esse sofrimento a Cristo, esse sofrimento é expiatório, completo em minha carne. O que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Terminamos o segundo bloco, não saia daí. No terceiro, tem mais textos da Escritura para ler e comentar. Até logo mais, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco, nosso encontro Eclésia, hoje contemplando, refletindo a paixão incompleta de Cristo. Agora, nesse terceiro bloco e último bloco de exposição da doutrina, já que no quarto bloco vamos responder as perguntas do nosso Caio, é lícito perguntar se nós podemos participar dos sofrimentos de Cristo. Alguém poderia dizer, a pergunta é descabida, porque só ele foi crucificado, só ele teve o seu corpo levantado no Calvário, só ele agonizou, só ele morreu. Certo, tudo isso é verdade, mas a pergunta não é descabida, porque quem sofreu, quem agonizou, quem morreu foi a cabeça. Ok? Mas nós estamos tratando do sofrimento dos membros, membros que estão unidos à cabeça. Se nós não subimos ao Calvário para sofrer nele, naquele momento, 2000 anos atrás, pela fé podemos e devemos. E vejam, há duas maneiras de você participar do sofrimento de uma pessoa. Uma, estando do lado dela, contemplando, sendo protagonista na condição de espectador, a pessoa está na UTI e alguém está participando, mas ali, perto dela. E a outra é participando misticamente. Portanto,
o meu sofrimento acaba se tornando o sofrimento de Cristo e vice-versa. O verbo participar aparece 2 vezes e já abra a sua Bíblia, Filipenses 3, de 10 a 11 e 1 Pedro 4, de 13 a 14, porque a resposta é sim. Nós podemos participar dos sofrimentos de Cristo sofrendo literalmente sim. Vamos ao texto. Nada melhor do que a Bíblia para responder com clareza às interrogações. Filipenses, capítulo 3, de 10 a 11. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Participação em seus sofrimentos. Se existe uma coisa que você pode fazer de bem, uma coisa boa para um enfermo, para um moribundo, para quem passa por dificuldades e está na graça de Deus, ofereça esse sofrimento em reparação dos males cometidos pelos pecadores, em reparação das consequências dos pecados dos quais você se arrependeu. Ofereça esse sofrimento, participe nesse momento dramático, oferecendo a sua dor, a sua aflição, o seu silêncio, a sua amargura pelas almas do purgatório, pela conversão do seu filho, da sua filha. É bíblico! Filipenses 3, de 10 a 11. Bíblia e ponto final. 1 Pedro, capítulo 4, de 13 a 14. Alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Aqui são os ultrajes por causa de Cristo. Meu Deus do céu. Recentemente, um sacerdote, como ele sofreu bombardeado por uma certa, digamos assim, casta de seres humanos que, vociferando contra ele, disseram toda sorte de... O consolo, sabe qual foi? Ofereça, em silêncio, sua dor, seu sofrimento a nosso Senhor Jesus Cristo. É por fidelidade a Ele que você suporta isso. Silêncio, por favor. Silêncio, e ofereça pela sua santificação e pela santificação dos homens do mundo inteiro e pelas almas do purgatório. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo disso já falou, Ele mesmo. Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12, o finalzinho do discurso das bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Vejam o que ele diz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aliás, o sofrimento infligido pelos maus contra a igreja é um sofrimento contra quem? Eu repito de novo a pergunta de nosso Senhor a São Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição a um membro de Cristo por causa de Cristo é uma perseguição a Cristo. Ora, neste sentido, Cristo continua a ser perseguido. Uma calúnia é uma calúnia contra a pessoa de Cristo. E lembrem-se, nada vai cair por terra, viu? Nem com relação a quem pratica o mal, ai deles, nem também com quem é vítima, com quem foi vítima, com quem está sendo vítima, com quem será vítima por causa de Cristo. Alegrai-vos, exultai, será grande no céu a vossa recompensa. E para aquelas almas
que estão no céu pedindo: até quando, Senhor, farás justiça? Aguardem um pouco, aguardem um pouco. Sim, o número dos eleitos ainda não se completou. Esperem mais um pouco. A paixão de nosso Senhor está em andamento, o seu calvário está em ato, o seu sangue derramado, no sangue derramado dos mártires, ainda vai jorrar e muito, mas aquele que tem as chaves da história, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, conduz a história e um dia, atenção, a sua justiça plenamente se manifestará. Mateus, capítulo 10, de 16 a 22. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos tribunais, açoitar-vos-ão com varas nas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos, quando fordes presos. Não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. São palavras assustadoras, mas sem sombra de dúvida. Quanto tempo ainda resta para a igreja reproduzir na sua angústia, no seu calvário, o sofrimento de Cristo? Não sabemos. Nosso Senhor é lacônico, por exemplo, no livro do Apocalipse, ao dizer: eu venho em breve. Também é lacônico ao dizer: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o dono da casa virá, em que o esposo virá. Sim, o sofrimento de Cristo está em andamento. A carne dos cristãos é, por assim dizer, o prolongamento da carne daquele que, como cabeça, derramou o seu sangue no Calvário. A paixão de Cristo não acabou. O tormento de nosso Senhor, as angústias, as tribulações, São Paulo diz em tom dramático, a criação geme, dores de parto, aguardando a sua redenção, a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. E no caso da igreja, o tormento parece não acabar. Não há nenhum indício, nenhuma prova na Bíblia de que esse sofrimento recrudescerá pouco. Parece que recrudescerá muito. Não há nenhum indício de que o sofrimento desaparecerá e que por ocasião da segunda vinda de Cristo nós estaremos em sombra e água fresca. Não estaremos em sombra, não estaremos em água fresca, estaremos sim percorrendo a nossa dolorosíssima via sacra. Estamos a 1 minuto e meio do final, Mateus capítulo 24, versículos de 9 a 10, eis aqui a promessa de nosso Senhor, que corrobora Colossenses 1, 24, completa em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Agora, são palavras de nosso Senhor. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. O que chama a atenção nas profecias de Nosso Senhor é que ele é muito duro. É que ele não acoberta ninguém, nem promete, como eu disse ainda há pouco, sombra e água fresca. Promete um mar de rosas para aqueles que seguirem a ele, de forma alguma. Eis a situação, eis o quadro, eis, portanto, a justeza, a correteza do tema desse programa, a paixão incompleta de Cristo. O sofrimento do Senhor não acaba, só por ocasião da sua segunda vinda. Está terminando mais um bloco. Eu desejo a você que não saia daí. Daqui a pouco, com a graça de Deus, nós arremataremos esse argumento.
Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Paixão Incompleta de Cristo. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Se você ainda não é sócio, eu convido você a doar pelo Pix que aparece aqui em sua tela. Juntos vamos evangelizar. A você que já é sócio, nosso muito obrigado. Ajude, ajude e ajude. O bispo não só evangeliza, mas ele tem que ser também um excelente pidão. Agora vamos às perguntas. O nosso último bloco sempre tradicionalmente é dedicado às perguntas que são enviadas aqui para o estúdio e o Caio, o nosso implacável e oculto verdugo, porque não diz até esta hora, esse exato momento, as perguntas. Eu dou a minha palavra de que até esse exato momento eu não sei as perguntas que acabaram de ser colocadas ali naquele teleprompter. Vamos então às respostas. Primeira pergunta. O Senhor diria que estas paixões incompletas são necessárias a nós, igreja militante? Nossa salvação passa por isso? Sem dúvida alguma. Se a paixão de Cristo redime, salva, e ela no Calvário, na pessoa da cabeça, na cabeça, já foi consumada, a união dos membros do corpo de Cristo, e nós somos, pela fé e pelo batismo, cada um de nós é membro, se esse sofrimento está profundamente vivido com Cristo, entenda-se, na amizade com Cristo, na graça de Cristo, é um sofrimento de complemento. Eu vou repetir para que ninguém diga que eu estou acrescentando algo à paixão de Cristo no Calvário de forma alguma. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. A igreja precisa do sofrimento dos seus membros para completar o que falta à paixão de Cristo. Em que sentido o sofrimento com Cristo redime? O sofrimento com Cristo salva. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim, minha vida presente na carne. Eu a vivo na fé no Filho de Deus. Cito o texto literalmente. Por favor, esse texto ele é fundamental para nós, por favor. Eu peço a você, Gálatas capítulo 2, versículos de 19 a 20. Versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Repare, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, o meu sofrimento, eu unido a Ele pela graça de Deus, o sofrimento dele se procrastina, se prolonga, se renova, se completa. É a expressão do apóstolo Paulo e, neste sentido, o sofrimento de Cristo Redentor, consumado por Ele cabeça, e nisso o sofrimento do Calvário é suficiente, mas prolongado nos seus membros, é um sacrifício redentor, é um sacrifício expiatório, porque se não fosse, São Paulo não escreveria eu completo em minha carne. Não falta nada ao sofrimento de Cristo na cruz, cabeça, mas falta nos membros que somos todos nós, enquanto sofrendo por causa de Cristo e unidos a Cristo e na graça de Cristo. Segunda pergunta, estas paixões que cabem à igreja entram necessariamente no sofrimento físico, o que para nós vem a ter o martírio como ápice? As enfermidades podem ser oferecidas também como sacrifício pela salvação dos outros? Temos aqui, parece, duas perguntas. Primeiro, entram necessariamente no sofrimento físico? Não só, não é? Não só. Se bem que
Colossenses 1, 24, parece apontar para sofrimento físico, porque ele diz, Colossenses capítulo 1, versículo 24, completo na minha carne. Se é carne, a não ser que você entenda a carne no sentido mais amplo, a carne no sentido bíblico do livro do Gênesis, que significa a unidade da pessoa. A leitura permite, no sentido estrito, uma interpretação física, o sofrimento físico. Mas carne, no sentido bíblico, os dois serão uma só carne. Quando o texto diz, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne, o texto tem um sentido lato, implica uma comunhão de sentimento, de vidas, de dores, de aflições, ou seja, é uma existência inteira, aqui significada pela palavrinha sarx, em grego, que quer dizer carne. Então, carne no sentido da unidade, da comunhão, da síntese, da abrangência de uma vida inteira, sonhos, projetos, angústias e aflições e assim por diante. Então, a primeira parte, necessariamente no sofrimento físico, mas não apenas nele, dependendo de como você interpreta a palavra carne. Segunda pergunta, as enfermidades podem ser oferecidas também como sacrifício pela salvação dos outros? Vejam, Colossenses 1, 24. Me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Qualquer sofrimento, inclusive sofrimentos físicos, enfermidades, provocadas ou não por seres humanos, contraídas ou não por causas conhecidas, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Sim, sem dúvida alguma, ofereça você na graça de Deus. Vejam o exemplo de Jó. Jó contraiu, qual foi a enfermidade? Lepra. Perdeu os filhos, perdeu tudo o que possuía e ainda ficou acometido pela lepra, e nisso o Jó não pecou. Portanto, o seu sofrimento foi reparador, o seu sacrifício foi purificador, e Deus acolheu esse sacrifício e o recompensou. Sim, verdadeiramente é o nosso sofrimento na graça de Deus. Porque se você está em pecado mortal, você não está unido à cabeça, amém? Não está unido a Jesus. Ora, como é que você pode completar o sofrimento que Cristo, enquanto cabeça, já consumou no Calvário, se você não está unido a Ele? Portanto, para que esse sofrimento seja reparador, seja expiatório, seja verdadeiramente redentor, é preciso que você esteja unido a Deus Todo-Poderoso, que você esteja na graça de Deus, que você esteja em amizade com Ele, que você esteja em estado de graça. Nesse sentido, até as almas do purgatório, completo em minha carne, no sentido amplo, isto é, a minha existência aqui no purgatório está se purificando em benefício do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24 não exclui também as almas do purgatório. Terceira pergunta, Dom José, há sofrimentos que são causados por situações de pecado, como pessoas que fumam e posteriormente adoecem por causa de agressão causada aos pulmões. Estes sofrimentos valem como expiatórios, já que foram de alguma forma provocados? Vejam, de novo, Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Isto é, São Paulo está sofrendo por causa da dedicação dele aos cristãos de Colossos. São Paulo está sofrendo por causa do ministério dele, por causa da dedicação a Cristo. São Paulo está na amizade com Cristo. Qualquer pecado, ele traz consequências dolorosas para si ou para os outros. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um servo. Pergunta: quem se aproxima da casa do pai se aproxima dolorido? Sim. Machucado? Sim. Traumatizado? Sim. Mas depois do abraço do pai, ele é uma nova criatura. A questão é saber qual é a condição dele diante de Deus, se é de amizade ou se é de inimizade. Se está em amizade, ainda que o sofrimento dele seja decorrente do pecado que ele praticou, uma coisa é a culpa da qual ele já foi libertado, culpa que já foi apagada. Outra coisa são as consequências do pecado. Sim,
sem dúvida alguma. Eu não te condeno. De agora em diante, não volte a pecar. Certamente esta mulher, traumatizada, levou consigo, apesar de reconciliada com Cristo, as consequências do seu pecado e tem que conviver com isso pelo resto da vida. A minha resposta, se os sofrimentos valem como expiatórios, se está na graça de Deus, em amizade com Deus, e enquanto perdura a amizade com Deus, enquanto está em estado de graça, completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. A minha resposta é sim. Última pergunta: como conciliar a esperança com estas promessas de vivência desta parte da paixão de Cristo que cabe à sua igreja? A nossa esperança é a nossa entronização, a nossa entrada no reino dos céus. Uma vez purificados os nossos pecados, seja nesta vida, seja na outra, nós temos a certeza de que contemplaremos o Senhor face a face e Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E tendo já expiado os nossos pecados, dos quais já nos arrependemos, e unidos a Ele, assumimos e oferecemos as dores do nosso corpo e da nossa alma como expiação, como oferecimento, para que Deus Todo-Poderoso nos restaure, nos santifique e santifique também os outros membros da igreja, a resposta é absolutamente sim. Completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Nós, com o nosso sofrimento unido a Cristo e oferecido a Ele, nos redimimos com a graça de Cristo, pelos méritos de Cristo, e isso também pode ser oferecido pelos nossos irmãos. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.